E aí, pessoal, vamos continuar com o vídeo que eu falei que queria fazer, que é cada vídeo um capítulo da Bíblia, pelo Novo Testamento, que o Novo Testamento é o que explica, né, pra gente como é ser uma pessoa boa, como seguir os passos de Jesus Cristo. Porque uma coisa que as pessoas não comentam, porque elas normalmente elas são muito dogmáticas, elas só querem só apelar para os dogmas que algumas religiões criaram, e não é dessa forma que a gente tem a salvação. A salvação ela é mediante o. Deixa eu tentar explicar de uma forma mais engraçada até. Sabe aquele deus egípcio que. Desculpa, pai. Aquele deus egípcio que ele pesa o seu coração com uma pena? Se o seu coração for mais leve do que a pena, você será salvo. Se o seu coração for mais pesado que a pena, você vai ser julgado e vai ir pro inferno deles lá dos egípcios. Não vou manipular, né, dessa forma, como se dessa forma fosse a correta que Jesus Cristo media a nossa fé, né? Mas é quase isso, tá? É quase isso. Por isso que ele fala apartai-vos de mim. É dependendo de como tá o seu coração. Se seu coração tiver com muitas iniquidades, muitos pecados, coisas que você sabia, mas você não quis jogar fora essas coisas, não quis tentar melhorar, ele vai olhar para você e vai falar apartai-vos de mim. É isso. Agora, se você tentou e o máximo ali tentando, porque é o que ele também explica. Faz o que der. O difícil fica comigo, mas faz o que der. E é a mesma coisa em relação a como ele vai fazer isso com a gente, né? Vai ser mediante o tanto de pecado que você for tirando do seu coração e sendo uma pessoa melhor. E os quatro evangelhos, né, ele fala sobre isso, ele explica sobre isso. Mas tá. Mas aí é com você, tá? Não é uma obrigação. Você faz se você quiser. Isso é o livre-arbítrio, entendeu? Evangelho segundo Mateus. Anúncio do nascimento de Jesus. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, desculpa, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Eita! Despertando, José fez como o anjo do Senhor que havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz a seu filho, que recebeu o nome de Jesus. É muito legal ver essa parte da história, porque José apesar que naquela época o mundo não era tão corrompido, era, mas também não era tanto quanto é hoje, né? Mas tá vendo que o sexo em si não era algo que, ai meu Deus, não vou transar, tá vendo que não era hoje em dia é dessa forma. As pessoas, não vou, peraí, eu não vou ficar esse tempo todo sem namorar, porque eu não vou transar. Tudo hoje em dia é a base do sexo. Ninguém mais pensa mais em carinho, em amor, em afeto, em querer realmente agradar outra pessoa. É só o ponto final. Ninguém mais pensa. E José, pelo que as pessoas dizem, pelo que os estudos, né, a Bíblia, apócrifos, tudo. Desculpa, toda vez que eu tô lendo a Bíblia me dá sono. Loucura. Se isso acontece com você, é complicado. Toda vez que eu leio a Bíblia me dá sono. Mas, pelo que tudo indica, Maria não teve relação sexual. Nunca teve relação sexual. Porque na Bíblia diz que os irmãos de Jesus, mas não fala os filhos de Maria, entendeu? Então provavelmente José deve ter tido filhos com outra mulher. E naquela época era tipo, quando a mulher não queria gerar crianças, ou quando ela não podia,
ela fazia com que outra pessoa gerasse os filhos para aquele homem, né? Era assim naquela época. Hoje em dia não é dessa forma. Mas naquela época era dessa forma. E Jesus teve irmãos e irmãs. Em alguns evangelhos, em algumas partes se explica sobre tal coisa, mas não é enfatizado. Mas provavelmente eram só filhos por parte do pai, porque Maria sempre, ela morreu virgem. Maria morreu virgem. E isso é muito maneiro, isso é muito bonito, né? É uma parada muito louca. Isso é o que as pessoas dizem. Mas aí também é aquilo. É você lendo a Bíblia e você entendendo por si só. Porque a Bíblia ela vai falar com você. Isso aqui é a palavra de Deus. Ele vai conversar com você. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você precise saber, qualquer coisa que esteja martelando a sua cabeça, ele vai te falar. Aí, tipo assim, se você escutou... Eu nunca li o Antigo Testamento. Tô lendo o Antigo Testamento agora. Aí eu tava lendo o Novo Testamento e tal, para poder aprender as coisas, para poder entender, para poder ser uma pessoa melhor, porque eu quero ser igual ao meu mestre, Jesus Cristo, eu quero ser igual a ele, porque ele foi uma pessoa maravilhosa. E cara, vai ter alguma coisa que o Espírito Santo vai falar assim, lê tal coisa, lê tal coisa, lê tal coisa. É muito louco, as paradas são muito maneiras. Se isso nunca aconteceu com você, continua lendo a Bíblia, porque vai acontecer, e quando acontecer, você vai dar um pulo para trás e falar, nossa, que coisa maravilhosa! Bom, é só isso. Esse vídeo é só sobre isso. O próximo, quem sabe, vai ser mais legal.